muito bem-vindos. Eu sou a Leris do Espelhos e Encruzilhadas, onde eu quero trazer junto aos meus convidados histórias reais, histórias que inspiram, histórias sobre identidade, histórias de coragem de ser o que é. E com certeza, para começar com chave de ouro, eu quero trazer para vocês um convidado muito especial, muito amado por mim, muito admirado. Ai, aí já não dá, né? Fica emocionando. Mas é uma pessoa que eu amo tanto e ele tem uma trajetória de vida, eu acho que muito importante para compartilhar, não só comigo, mas com a humanidade. Apesar dele ser meu amigo, eu nunca sentei e conversei com ele sobre saber a história de vida dele. Então, é um cara que eu posso dizer pra vocês, é uma pessoa trans, onde ele faz a gente pensar, refletir e repensar. Seja muito bem-vindos, Luan. O Luan, ele é meu amigo e eu quero muito que ele conte pra vocês e passe pra vocês como foi a vivência da trajetória como uma pessoa trans. Seja muito bem-vindo, Luan. Obrigada por participar aqui comigo. Obrigado, Lelis, pelo convite. Fico bem emocionado depois dessa abertura e muito honrado por poder participar do seu primeiro podcast e poder compartilhar um pouco da minha trajetória. Espero que eu possa ajudar de alguma forma. Com certeza vocês já viram que eu sou bem emocionada, realmente eu choro, mas eu quero, choro de emoção, choro de alegria. Eu acho que isso aqui vai trazer muitas coisas boas para nossas vidas. Eu acho que a gente precisa ter um olhar para esses lados que são muito importantes. Então, com certeza, Lu, eu quero começar a perguntar sobre a sua construção, como foi a sua construção da sua identidade de gênero, né? Como foi a virada de chave assim na sua cabeça que você falou assim, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E como que foi esse processo interno, né, dessa sua decisão? Então, se você puder contar pra gente. Claro. É um pouquinho longo, mas vou tentar resumir. Como toda criança LGBT, tem todos os trejeitos, né, e características desde a primeira infância e eu não fui diferente. Sempre fui uma menina que não se comportava como esperado, né? Sim. E aí foi crescendo e acontecendo, então eu sempre gostava de coisas ditos de meninos e tudo mais, gostava de jogar bola, todas essas questões que a gente já conhece. Mas até então, quando eu chego à adolescência, eu me identifico como uma menina lésbica, porque era o que estava sendo apresentado pra mim, né? E era o que eu entendia até então. Eu não sabia que existia um universo transexual. Até então, eu só conhecia mulheres transexuais, travestis, né? Na verdade, não Sim. era nem mulheres transexuais, eram travestis e bem estigmatizado, né? É, a margem da sociedade era aquela coisa ruim que não podia chegar perto. Então, eu só tinha esse universo trans na minha mente, né? O que Uhum. estava pronto pra mim ali. Quando eu chego na adolescência, eu começo, junto com todos os processos hormonais e tudo mais, o corpo começa a se desenvolver, começa o sofrimento. Aí começa a crescer os Sim. seios e tudo mais. E aí começa toda uma luta, até então, de não aceitação, né, de uma parte do meu corpo. Só que até então, como eu pensava que não existia outra possibilidade de mudança, eu me acostumei. Eu tive que me acostumar com isso. Uhum. E eu não sabia nada de como mudar essa situação, né? E passou. E como toda pessoa LGBT sofre na escola, sofri várias violências de professores, de diretores, e assim vai. Mas a questão é, eu não vou focar na questão das dores, porque teve coisas boas também. Sim, teve, mas eu acho que vamos já falando sobre a questão dos seus seios, então você fez a cirurgia dos seios, da retirada dos seios, né? E então conta pra gente como que foi essa questão assim antes do seio, Uhum. a sua decisão, né? E depois da retirada dos seios, assim, como que foi a sua decisão e como que foi o que o pessoal recebeu isso, né? Seja Sim, a família, os amigos, as pessoas que já te conhecia. sim. A decisão da retirada dos seios foi bem tardio, né? Porque geralmente quando a gente se reconhece trans na adolescência, começa todo o processo de hormonização e tudo mais. No meu caso, não. Eu tava cursando a minha primeira faculdade lá em 2013, mais ou menos. Tava quase no final dela.
E aí eu conheci uma pessoa no YouTube que falava sobre transexualidade não binária. Que até então eu já tinha entrado nesse universo trans, eu vi os homens trans passando pela transição, mas eu não me identificava como tal, assim. Uhum. Então, todo aquele universo não me contemplava. Quando eu escuto essa pessoa falando sobre transexualidade, né, não binária, aí que virou a chave. Daí eu falei assim, Sim. tá, eu sou esse ser, né? E como é Com essas importante. características. Então, você também viu através Foi. das redes sociais, né? Sim. E E aí se aí eu. identificou e pôde encontrar, né, o Isso, seu. isso. Porque até então eu achava que só os homens trans que poderiam fazer essa cirurgia, né? Dessa modificação. Porque Uhum. a ideia também não era modificação de nome, não era nada. Eu tava muito bem. A única coisa que me incomodava era a questão dos seios. Sim. Aí quando eu descubro esse universo trans não binário e tudo mais, aí eu me apaixono por isso e falo, cara, eu sou esse negócio aí, esse unicórnio, né, diferente e tudo mais. E aí eu começo o processo de transição. Então, Aí é, realmente era algo que você realmente não fazia parte, não, você nunca não sentia fez, parte. nunca fez. Entendo. Mas eu não odiava ele, Sim. eu não odiava meu corpo como pode acontecer com muitas pessoas, né, que Uhum. acontece. É. Mas eu nunca tive problema, assim, eu nunca lutei contra o meu corpo. Mas era uma característica minha que não me agradava. Sim. E aí, quando eu descubro a possibilidade de modificar essa característica, e aí não se enquadrar em outra identidade totalmente masculina, que não me cabia, daí eu falei, tá, é possível fazer essa modificação e eu ter um mínimo de conforto pra cá, né? Uhum. E aí vem toda a carga de ser. Quando você decide, vem toda a carga de gênero mesmo, porque você tá saindo de uma caixa e entrando em outra. Uhum. É verdade. E aí você descobre e fala, mas caramba, eu não sou tão diferente assim, né? Eu só É. tô saindo de um quadrado para entrar em outro quadrado. É. E aí eu meio que. Mas eu quero escolher o meu quadrado, né? Exato, é desse jeito. Aí eu me modifiquei em alguns comportamentos pra ser mais passável, entendeu? No sentido, tipo assim, por exemplo, eu não queria mudar meu nome. Eu nunca senti necessidade de mudar meu O nome. seu nome era É, Luana antes, né? isso. E agora é Não foi Luana. muito modificado, né? Mas Não. tudo bem. É. Mas a decisão de mudança de nome foi depois da cirurgia. Tanto que quando eu fiz a cirurgia, né, que eu tive que passar por terapia, então todo um processo, né? A gente Sim. precisa pedir autorização médica para modificar o nosso corpo enquanto pessoa trans. Que é um absurdo, mas tudo Sim. bem. Segue a vida. Segue a vida, segue o baile. E quando eu consigo fazer essa cirurgia, né? Quando eu consigo me sentir bem através desse processo, eu começo a perceber que eu modifiquei a leitura das pessoas em relação a mim. Que até então eu passava como uma menina sapatão, né? Uma menina Sim. lésbica. Meus peitos eram grandes e tava tudo bem. Eu sofria homofobia, mas era Uhum. aquela coisa que a gente já tinha normalizado. Mas quando eu faço a cirurgia, aí eu começo a ser rejeitado em alguns espaços. Espaços, Por ambientes, exemplo, um banheiro amigos. feminino eu já não conseguia usar mais Vamos sem falar ser sobre isso, agredido. é E assim, importante. e aí eu sinto a necessidade de modificação do nome para poder ter um Pra pouco de poder. conforto e não Sim. passar por situações de violência, por exemplo, em consulta médica, porque era super constrangedor. Então, em outras situações também, né? É. Eu me lembro, né, quando eu conheci você, você já era o Luan. Eu tava no processo da mudança do Você Luan. estava no processo da mudança, É, mas eu te conheci como Luan. sim. E eu nunca pensei que você fosse antes Luana, né? É até engraçado, né? Que daí você me mandou uma solicitação no No Facebook. Facebook Luana, foi. eu falei, mas quem que é Eu essa não daqui? tinha mudado Né? ainda. Enfim, e a gente, hoje em dia, assim, a gente tem você como Luan, e eu acho que foi muito importante e realmente que bom que você teve essa coragem, né? E deu super certo, né? Deu. Hoje Entende? deu. Hoje deu. Hoje estou bem. Exatamente. Então, já que você falou sobre a violência, então vamos. Na verdade, então eu queria perguntar sobre as questões do banheiro, né? Que a Uhum. gente tem aí as questões do banheiro que, pra mim, assim, eu voltei pra faculdade agora
E antes eu tinha cabelo comprido. Hoje em dia eu tenho cabelo curto. Já usei muitos vestidos, mas hoje eu sou mais do calçado, né? A calça. E eu sei que eu vou no banheiro feminino lá da faculdade e eu sei que eu entro, eu não olho pra ninguém. Eu vou direto no banheiro e eu me sinto incomodado. Eu vou direto pra água ali, eu não olho pra ninguém porque eu fico pensando, né? Porque eu não sei o que as pessoas pensam. E às vezes eu sinto olhares, né? Uhum. E como é pra você, Lu? Porque ainda eu vou no banheiro das meninas, por exemplo, se tem um evento como aqui na nossa região aí, Mapa, outros eventos de show, a gente usa o banheiro das meninas. E como é pra você esse processo, então, dos banheiros em questão, dos eventos e co... É terrível, terrível. Porque assim, eu deixei de sair em vários lugares, de visitar vários lugares por causa do banheiro. Uhum. Porque geralmente banheiro masculino ou é mictório ou é aquelas cabines que é aberta embaixo. Por mais que as pessoas às vezes falam assim, mas é só sentar e mijar. Não, não é. Não é, é todo um E o processo, né? banheiro público É, feminino a gente já sabe como é. e o masculino é bem complicado, né? Enfim. Mas assim, deixei de sair muitas vezes porque não tinha banheiro e o banheiro era compartilhado nesse sentido. E na faculdade eu uso o banheiro de PCD, porque eu fico muito mais confortável, assim. Você achou esse caminho que, É, né, que é o que teve ali do ambiente, né? sim. Então, em questão também, falando, continuando na área de violência, Uhum, então, porque a gente sabe, né, que a expectativa de vida de uma pessoa trans ali é nos 30, no máximo 35 anos. O ano passado, o Brasil foi um dos países que mais matam pessoas trans também. sim. E então, eu quero saber de você se você já viveu essa violência física, psicológica, com certeza, e essa violência física, né? Se você já passou por esse processo de violência na sua vida em algum momento. Uhum. Depois da transição, não. Mas antes, enquanto menina lésbica, já sofri violência na rua, já apanhei de meninos, pelo simples fato de ser uma menina que não cabia nos moldes das meninas, assim. Uhum. E aí, por ser confrontada, e logicamente que eu não ficava quieto, e aí Os apanhei. meninos, É. Tipo, em baladinha a gente frequentava quando a gente era meio jovem, lá por 18 anos e mais ou menos assim. A gente não tinha uma liberdade, né, de frequentar os lugares e sendo livre. Por exemplo, uhum. beijar uma menina era absurdo. E quando acontecia, e esse episódio dessa agressão foi assim, porque eu beijei uma menina numa baladinha que a gente foi e eles me agrediram pelo fato de eu ter beijado ela. Na frente de todos, assim. Mas depois da transição, as violências são sutis, não são mais físicas. Uma das violências que eu passo até hoje, voltando na questão, por mais que eu não queria mudar o meu nome, e eu tive que mudar para um conforto, né, para ter um conforto, Sim, eu desejo e peço para as pessoas que respeitem o gênero que eu escolhi sim. e os pronomes que eu escolhi para ser tratado. Então, a violência hoje que eu mais recebo é o não respeito pelos pronomes e pelo nome também, principalmente de pessoas mais próximas, assim. Antes de fazer a outra pergunta, eu vou pedir uma blusa. Tá bom. Lu, eu queria perguntar pra você sobre a reação da sua família, sobre a sua transição. Uhum. Como eu tinha falado, né, a minha transição foi tardia. Eu tinha 25 anos quando eu comecei o processo, né, da transição. Então, foi mais fácil, porque eu já tinha passado por um processo de aceitação enquanto uma menina lésbica. E eu tenho uma irmã mais velha que também é lésbica. Então, com a minha irmã foi muito mais difícil, porque era em outra época. Mas comigo foi muito mais fácil. Minha mãe aceitou bem tranquila, assim, me apoia em tudo. A gente teve algumas desavenças, alguns problemas, mas não algo que seja significativo. Além que eu fugi da expectativa e minha mãe não expulsou de casa, né? Como Nossa, acontece com muitas sim. pessoas. Então ela me acolheu bem. Luan, você citou sobre a sua irmã ser lésbica e pra ela, na época, foi mais difícil pra você, daí já tinha um caminho ali andado. Mas mesmo assim, ela como lésbica, ela teve muito preconceito com você, né? Sim, ela no início ela tinha. Eu não sei, eu não consigo entender o processo, mas eu consigo entender a trajetória dela. Ela sofreu Foi muito. difícil pra ela Ela e aí sofreu ela... muito. Ela abriu muitas portas para que eu
pudesse ser Sim. bem-vindo pela minha mãe, no sentido da não opressão dentro de casa. Minha irmã passou por todo um processo difícil. E muito difícil. Em questão de violência física, psicológica, e tanto com 18 anos ela teve que sair de casa e ter que se virar, pelo fato de ser lésbica. Então hoje eu entendo todo esse processo, mas quando eu assumi minha transexualidade, falei que eu ia modificar o nome e tudo mais, ela teve uma rejeição assim que me doeu muito. Porque eu tinha ela como uma mãe, porque ela, né, Sim, uma cuidou, referência uma ali, né? referência na trajetória e tudo mais. E eu sofri Uhum, demais mesmo. Mas no decorrer do tempo, assim, eu comecei a entender esse processo e comecei a dar espaço para ela e tudo mais. Mas não espaço no sentido não falar mais sobre. Eu comecei a mostrar para ela que ela também estava cometendo violências, como a nossa mãe também cometeu violências uhum. com ela e todo mundo cometia violências com ela e ela estava reproduzindo isso comigo. E aí chega um ponto que a gente meio que se distancia, né, desse processo, no contato afetivo ali por isso. E agora eu vejo alguns sinais da minha irmã falando que me tá começando a me tratar com um pronome masculino, falando para as pessoas sobre com o meu nome que eu já modifiquei. Então eu começo a enxergar uma diferença ali no comportamento dela. Ah, E que foi legal. doloroso, Sim. mas que tá tendo um resultado bem bacana. É interessante, né? Porque por mais que a gente pense, mas é muito. A gente ainda tem essas questões de ser sutil no preconceito, né? Porque é um lance Sim, estrutural, né? Vamos assim sim. dizer. É, Luan, no caso, você teria alguma mensagem para deixar para as pessoas que estão nessa transição ou até nessa construção, entendendo, né, que eles querem buscar um outro quadrado que seja da sua identidade. Então, se você puder, para a gente encerrar, mandar essa mensagem para esse pessoal. Tem. Hein? Eu acho que eu gostaria de escutar essa mensagem que eu vou falar agora lá atrás. Tenha calma no processo. Muita calma. E não vai pelo lado da patologização, porque é o que a sociedade já faz com a gente. E quando eu falo sobre patologização, eu falo sobre odiar o seu próprio corpo. Isso não é um caminho saudável, não tanto físico, porque você vai começar a cometer um monte de coisas ruins, né, contra o seu próprio corpo, e vai dificultar mais ainda esse processo, né? É difícil quebrar barreiras e quebrar preconceitos é muito difícil, e acredito que ter calma nesse processo todo ajuda muito nessa caminhada. E que vai passar. Pra gente romper todo esse processo, toda essa questão de gênero, né? Tanto na nossa mente, que a gente também foi induzido a pensar no binário, né? E a gente entender que não somos dentro desse rolê todo, a gente pode ser capturado no sentido de sair de uma caixa, entrar em outra e performar, né? Características e comportamentos que só levam ao sofrimento, assim. Tenha calma no processo. Muita calma que tudo vai dar certo. E com a maturidade isso chega bem mais claro e mais tranquilo. Vamos viver. Vamos ser borboletas por aí. Eu fico muito feliz pela sua generosidade de vir compartilhar essa história com a gente. Eu agradeço muito, viu, por você. Obrigada mesmo, de coração, tá? Então é isso, galera. A gente encerra por aqui. É o primeiro episódio do Leles Espelhos Encruzilhada, onde as histórias se espelham e se cruzam. Eu agradeço muito. Espero que vocês curtem, comentem. E até o próximo episódio. Obrigado. Acho que é isso. Aê!